Zane Truesdale foi o melhor duelista que a Academia de Duelos já viu, e o primeiro a derrotar o Jaden de uma forma humilhante em apenas alguns segundos. Nesse vídeo vamos fazer uma análise sobre o deck mais forte e agressivo do Yu-Gi-Oh! GX. Na primeira temporada, Zane usava um deck focado em monstros máquina do atributo Luz. O destaque é o Cyber Dragão, o seu monstro principal, e o Cyber Dragão final, o seu monstro Ice. Entre as cartas mágicas e armadilhas, temos o poder do vínculo, que permite fusões com ataque dobrado, e o retorno da alma, capaz de trazer de volta monstros destruídos. Nas fusões, brilham o poderoso Cyber Dragão final, o versátil Cyber Dragão Gêmeos e o destrutivo Chimera Tech, o Super Dragão. O Cyber Dragão é um monstro máquina do atributo Luz, nível 5, com 2.100 pontos de ataque e 1.600 pontos de defesa, podendo ser especial invocado da sua mão, desde que o oponente controle monstros e você não. E com um ataque razoável para um monstro de nível 5, que pode ser facilmente invocado para o campo, faz dele uma peça-chave para iniciar as fusões mais rapidamente. O Cyber Fênix é um monstro máquina nível 4 do atributo Fogo, excelente para proteger seus monstros devido ao seu efeito. Enquanto está em modo de ataque, você pode negar qualquer carta mágica ou armadilha que escolha como alvo exatamente um monstro máquina seu, perfeito para proteger as fusões. O problema é o seu ataque fraco. Com apenas 1.200 pontos, é alvo fácil para qualquer monstro, mas quando destruído em batalha, você pode comprar uma carta, compensando a sua fraqueza. É uma carta que não chega a ser perfeita, mas também não é uma carta tão ruim assim. O Proto Cyber Dragão é um monstro máquina nível 3 do atributo Luz, com 1.100 pontos de ataque e 1.600 pontos de defesa. No campo, ele é tratado como Cyber Dragão, perfeito para fusões como Cyber Dragão Gêmeos ou Cyber Dragão Final, mostrando como o deck do Zane é pensado para trazer fusões constantemente. O Cyber Kyrie é o monstro mais fraco do deck, não só em questão de ataque, mas de efeito também, com apenas 300 pontos de ataque e um efeito pouco útil no anime. Ele nega dano causado por efeito. Zane o usa basicamente para evitar o dano do poder do vínculo, mas a carta Desfusão cumpre esse papel de forma mais eficiente e ainda abrindo espaço para novos ataques. O Cyber Dragão Barreira é um monstro máquina nível 6, atributo Luz, com 800 pontos de ataque e 2.800 pontos de defesa. Ele pode negar um ataque por turno enquanto está em posição de ataque, mas a invocação dele é um pouco complicada. Não pode ser invocado normal ou especial, apenas pela armadilha Ataque Unidade Refletora, que exige a presença de um Cyber Dragão no campo. Ele tem um efeito razoável, mas com condições um pouco restritivas. O Cyber Dragão Laser segue o mesmo padrão de invocação difícil do Cyber Barreira, mas precisa da carta Unidade Fóton Gerador, que só é ativada tributando 2 Cyber Dragões em campo. O efeito compensa, destrói uma vez por turno qualquer monstro com ataque ou defesa maiores que seus 2.400 pontos. Ótimo recurso, mas é extremamente situacional pela dificuldade de invocar. O poder do vínculo é uma carta mágica de fusão normal. Com ela você pode invocar por especial um monstro fusão do tipo máquina, usando os materiais corretos. Porém, o maior trunfo dessa carta é dobrar os pontos de ataque do monstro invocado. Uma carta perfeita para causar um OTK no oponente. No entanto, o usuário sofre um dano igual ao ataque original do monstro. Porém, Zane sempre usa essa carta em conjunto com o Cyber Kyrie ou com a Desfusão. Na minha opinião, a Desfusão é muito mais eficiente. O poder do vínculo é uma carta poderosa, mas se usada de maneira indevida, pode acabar custando caro. A Fusão Futura é uma carta mágica de fusão contínua, cujo efeito é selecionar um monstro fusão do deck e depois mandar monstros materiais necessários do baralho para o cemitério. E na sua segunda fase, o monstro fusão selecionado é invocado para o campo.
Porém, essa carta tem uma falha enorme. Se o oponente destruir ela antes da sua segunda vez após a ativação, você simplesmente perde tanto a fusão quanto os materiais usados. Uma carta aparentemente boa, porém, na realidade é pouco prática. Com a fusão do tempo, você pode remover uma carta da sua mão e selecionar um monstro fusão do seu deck. E na sua próxima fase de apoio, você pode invocar o monstro selecionado ignorando suas condições de invocação. Porém, ele só poderá atacar durante a sua próxima vez, funcionando assim igual à fusão futura. A diferença é que a fusão do tempo se trata de uma magia normal, e por isso você não corre o mesmo risco que a fusão futura. E além disso, você não precisa de materiais, o que torna a fusão do tempo uma carta muito mais melhor. O suporte fusão cibernética, como o próprio nome diz, é uma carta de suporte. Usando ela após a ativação de uma carta de fusão, tipo uma polimerização ou poder do vínculo, você pode pagar metade dos seus pontos de vida e invocar qualquer monstro fusão do tipo máquina sem precisar dos materiais. Uma carta com alto custo, porém útil em situações críticas quando você se encontra com apenas uma carta fusão na mão e precisa invocar um monstro fusão certo para conseguir sair de uma situação complicada. A fusão sobrecarregada permite você invocar um monstro fusão do tipo máquina do atributo Trevas, removendo do jogo os materiais do seu campo ou do seu cemitério. No caso do Zane, ele usa essa carta unicamente para invocar o seu Chimera Tech, o Super Dragão. Ela é uma carta boa com um custo razoável, pelo fato de invocar o Chimera Tech, cuja habilidade é atacar o mesmo número de vezes dos materiais usados para invocá-lo, com um ataque de 800 pontos multiplicados pelo mesmo número de materiais usados para sua invocação. Batalha de Fusão é uma carta mágica rápida que só pode ser ativada durante a fase de batalha. Se um ataque for declarado envolvendo um monstro fusão que você controla, você pode ativar essa carta e fazer com que o seu monstro ganhe o ataque igual ao ataque do monstro do oponente até o fim da fase de dano. Uma carta boa, já que quase todos os decks giram em torno de fusões. A carta de uma dimensão diferente permite que você e o seu oponente comprem duas cartas, o que na minha opinião não é bom, já que ajuda o oponente permitindo que ele compre cartas também. Para isso é que serve o Pote da Ganância. Na minha opinião, a carta de uma dimensão diferente é uma carta sem relevância para o deck. A cápsula de uma dimensão diferente é uma carta mágica de busca que permite você remover do jogo qualquer carta do deck e depois de 2 turnos a carta selecionada retorna para sua mão. Uma carta forte que deixa o deck ainda mais rápido e que aumenta a sua consistência, ideal para buscar cartas, fusões ou monstros materiais específicos. Remover Limite é uma carta mágica rápida que permite dobrar o ataque de todos os monstros máquina que você controla com a face para cima. Porém, todos eles serão destruídos no fim do turno. Mesmo perdendo os monstros no final do turno, essa condição é razoável, pois dependendo de como você joga essa carta, você pode vencer o duelo antes que isso aconteça. Por exemplo, fundir 2 Cyber Dragões com o poder do vínculo faz com que o Cyber Dragão Gêmeos fique com 5.600 pontos de ataque. Depois, utilizando o Remover Limite, dobra esse ataque para 11.200 pontos. O Cyber Dragão Gêmeos pode atacar 2 vezes por turno. E depois, conhecendo a típica jogada do Zane, se ainda assim não der certo, só ativar a Desfusão para aumentar ainda mais o dano. O deck ainda conta com cartas mágicas genéricas clássicas, como o Pote da Ganância, o Monstro que Renasce e a Polimerização. Se você está gostando do conteúdo, aproveita para se inscrever e deixar o like no vídeo. Participe da nossa comunidade, assim vocês apoiam o canal, o nosso trabalho e nos ajudam a trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Ataque Unidade Refletora é uma armadilha extremamente específica, servindo apenas para trazer o Cyber Barreira para o campo. Um monstro com ataque baixo que precisa estar em modo de ataque para o seu efeito ser ativado uma única vez por turno, fazendo assim dessa carta ser mais um peso morto do que uma carta realmente útil. O Retorno da Alma pode ser ativado durante a fase final de qualquer duelista.
Você pode devolver até 3 monstros do seu cemitério que foram destruídos no mesmo turno. Uma carta não tão boa assim, mas que ajuda reciclando monstros que podem ser usados depois para novas fusões. O chamado dos Assombrados é uma armadilha contínua clássica. Quando ativada, ela pode trazer qualquer monstro do cemitério para o campo. Nem preciso comentar o quão essa carta é boa. O prejuízo polarizador só permite ser ativado quando você sofre danos causados por efeito de cartas. Com ela, você nega o dano e ainda compra uma carta. Uma armadilha boa, mas pouco útil, porque raramente você sofre danos de efeitos. Já o Triturador de Armadilhas pode negar qualquer armadilha que seu oponente ativa. Uma carta ótima para defesa na hora de um ataque. Por exemplo, ela te livra de armadilhas como Força-Espelho, Cilindros Mágicos e Círculo da Profecia, que podem arruinar a sua jogada. O Cyber Dragon final é o monstro assinatura do Zeni. Com incríveis 4.000 pontos de ataque, ele se torna um verdadeiro desafio com a sua habilidade de causar danos perfurantes. Combinando ele com o poder do vínculo e remover limite, seu ataque pode subir para incomparáveis 16.000 pontos, podendo eliminar o oponente com um só golpe. Uma fusão verdadeiramente poderosa e fácil de invocar com o estilo de baralho do Zeni, e digna de ser um monstro Ás dele. O Cyber Dragão Gêmeos é a fusão de 2 Cyber Dragões. Diferente do Cyber final, ele não causa dano perfurante, porém é compensado com a sua habilidade de realizar 2 ataques por turno. Combinando com a desfusão, o jogador causa um OTK insano no adversário. Uma fusão forte e muito fácil de se invocar que condiz com a proposta do deck. O Chimera Tech Super Dragão é outra fusão apelona do Zeni. Seu ataque é igual ao número de monstros usados para invocá-lo, multiplicados por 800. E além disso, ele ainda pode atacar o mesmo número de vezes que os monstros usados para formá-lo, tornando esse monstro quase imbatível, uma verdadeira máquina de destruição, capaz de vaporizar os pontos de vida do oponente em questão de segundos. Na segunda temporada, Zeni muda de baralho apresentando novas cartas, o temido deck do submundo, trazendo novas máquinas e fusões de trevas, e até monstros dragão entram no arquétipo. O Cyber Chifre Negro é um monstro máquina de trevas. Quando é invocado normalmente, ele pode se equipar com o dragão do seu cemitério com nível 3 ou inferior, aumentando seu próprio ataque pelo ataque do monstro escolhido. Além disso, o Cyber Chifre Negro pode causar danos perfurantes, e se ele seria destruído em batalha, o monstro dragão equipado nele é destruído em seu lugar. Apesar do ataque baixo, é útil para causar danos perfurantes e também na defesa, já que precisa de 2 ataques para tirá-lo do campo. O Cyber Quilha Negro tem o seu primeiro efeito igual ao anterior, mas o seu próprio efeito permite causar 300 pontos de prejuízo quando ele destrói um monstro do oponente em batalha. E se ele seria destruído, você pode mandar um monstro equipado em seu lugar. Esse tem um efeito menos coerente do que o Cyber Chifre Negro. Já o Cyber Extremo Negro é o melhor entre os Cyber Negros, pelo fato dele poder atacar o oponente diretamente, reduzindo seu ataque pela metade. E se ele seria destruído em batalha, o equipe vai em seu lugar, tornando esse monstro mais forte com um efeito mais consistente que os monstros anteriores. Já o Dragão do Mal, uma vez por turno durante a sua fase final, se ele atacou, então ele é destruído, podendo trazê-lo de volta sacrificando um monstro. Mas no anime, Zeni o usa no cemitério, devido aos efeitos dos seus Cyber Negros. Um monstro com efeito ruim, já que se destrói no turno que ataca, mas que acaba se encaixando muito bem com o novo deck do Zeni. O Dragão Detonador é um monstro extremamente útil para a proposta do deck, mesmo com ataque baixo, por causa do seu efeito, nenhum duelista sofre danos de batalha envolvendo ele. E no fim, se ele for destruído em batalha, o monstro que o destruiu também é destruído. Perfeito para se livrar de monstros com ataques muito altos, sem correr riscos. E além disso, estando no cemitério, serve de equipamento para o Cyber Negro, um monstro realmente eficaz que condiz com a proposta do deck.
O Cyber Armado permite a você uma vez por turno equipá-lo a um Cyber Dragão ou a uma fusão que liste Cyber Dragão no nome. Então, uma vez por turno, você pode reduzir em 1000 o ataque do monstro equipado para destruir um monstro face para cima no campo. E se no caso o monstro equipado a esse card seria destruído por batalha ou efeito, o Cyber Armado é destruído no lugar. Só que no anime, o efeito dele é ainda mais apelão, não somente destruindo monstros, mas cartas mágicas e armadilhas também. Um efeito forte que condiz com a proposta do deck, mas que foi um pouco nerfado para o TCG. O Cyber Valley é um monstro com 3 efeitos, só que os mais utilizados são o primeiro e o segundo. No seu primeiro efeito, você pode bani-lo do jogo e encerrar a fase de batalha do oponente e ainda comprar uma carta. No seu segundo efeito, você pode removê-lo do jogo, junto com outra carta face para cima no seu campo e comprar 2 cartas. Esse monstro serve tanto para se defender e comprar cartas, acelerando as jogadas do deck. A invocação rápida permite você fazer uma invocação normal de um monstro. Na minha opinião, não tem tanta utilidade assim e não traz um impacto real para o deck, podendo ser facilmente substituída por outra carta melhor. A Parede do Poder é uma carta altamente suicida. Você precisa mandar grandes quantidades de cartas do deck para o cemitério para se livrar de um dano, sendo que para cada carta que você pede, você só diminui míseros 100 pontos, o que acaba não valendo a pena. Como uma invocação rápida, essa carta poderia ser substituída por outras cartas melhores. Com a explosão de dimensão, você pode devolver o monstro fusão de volta ao deck e depois trazer 2 monstros removidos do jogo de volta para o campo. Ela funciona literalmente igual à desfusão, só que podendo somente ser ativada com o Chimera Tech Super Dragão ou o Dragão da Fortaleza, sendo que seus materiais são removidos do jogo pela fusão sobrecarregada. Então, nem preciso falar muito sobre essa carta, somente do fato do Zen usar ela com esses 2 monstros. A Zona Cibernética não me parece muito útil, porque você remove do jogo uma fusão do tipo máquina, então na sua fase final, ela retorna com o dobro do seu ataque. O problema é que no seu próximo turno, ela é destruída na sua fase de espera, assim que você puxar. Essa carta pode ter até alguma utilidade em outros decks de máquina, mas no duelo contra Yubel, eu não vi ela fazer muita coisa além de dobrar o ataque do Cyber Dragão final. Com a tecnologia secreta cibernética, você pode enviar para o cemitério um Cyber Dragão ou uma fusão que liste Cyber Dragão em seus materiais. Depois, você destrói o monstro atacante. É um custo razoável, você perde um monstro para destruir um monstro do oponente e se livrar de tomar um prejuízo. É uma carta até que boa, mas ainda há opções melhores. O Cyber Dragão Negro é a fusão Ice do novo deck do Zen. Só pode ser invocado por invocação de fusão, e assim que chega no campo, você pode equipar um dragão do seu cemitério ao Cyber Dragão Negro. E ele recebe todos os pontos de ataque do monstro equipado, e depois ainda consegue um impulso de 100 pontos de ataque para cada carta de monstro em seu cemitério. E se ele for destruído por batalha, o equipe é destruído em seu lugar. Uma fusão forte, mas com um lado negativo, de só poder ser invocado por uma invocação de fusão. Mas para a maioria dos decks da época, ainda assim era um monstro extremamente poderoso. O Chimera Tech Dragão da Fortaleza tem o seu efeito principal de ganhar 1000 pontos de ataque para cada material usado para sua invocação. Mas é somente isso. No anime, seu efeito é mais apelativo, causando prejuízos direto ao oponente pela quantidade de monstros usados para invocá-lo, fazendo o Zen quase derrotar a Yubel, mas o seu efeito foi nerfado no TCG, tornando o Dragão da Fortaleza mais fraco. Com todas as qualidades e falhas do deck do Zen, que são bem poucas se comparado com as falhas presentes no deck do Jaden, o deck do Zen recebe uma nota 8,5. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assista também esse vídeo que está aparecendo na tela, onde eu faço uma análise sobre o deck do Jaden. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.